Você já se perguntou por que a Bíblia representa Jesus Cristo com uma ovelha e um leão? Essa é uma pergunta que intriga a muitos. Seja bem-vindo a este canal, onde a fé e a esperança se unem para transformar vidas. Que Deus te abençoe abundantemente. A Bíblia frequentemente retrata Jesus como um cordeiro, um animal manso, puro e inocente, que se sacrifica pelos outros. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que fica muda perante os seus tosquiadores. Isaías, capítulo 53, verso 7. Mas Jesus também é representado como um leão, símbolo de força, poder e majestade. Como está escrito: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5. Então, como podemos entender essa dualidade? Como Jesus pode ser ao mesmo tempo um cordeiro manso e um leão poderoso? Para compreender essa resposta, vamos entender que a representação de Jesus como ovelha e como leão ilustra as diferentes naturezas e fases de sua missão na terra. Mas por que um cordeiro? No livro de Levítico, capítulo 1 ao 7, detalha diversos tipos de sacrifícios, incluindo holocaustos, ofertas de paz e ofertas pelo pecado, que frequentemente envolviam o cordeiro como animal sacrificial. A profecia de Isaías, capítulo 53, sobre o servo sofredor, prediz a morte sacrificial de um inocente que carregaria os pecados da humanidade, frequentemente associado à imagem do cordeiro. O cordeiro era visto como um símbolo de inocência, mansidão e humildade. Mas é importante destacar que os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram apenas símbolos que apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Em Hebreus 10, dos versos 1 ao 10, afirma que esses sacrifícios não podiam realmente remover o pecado, mas apenas prefigurar a redenção que seria realizada por Jesus. Imagine Deus como uma luz tão brilhante e gloriosa que ninguém pode olhar e nem chegar perto diretamente dela. Para os anjos, essa luz já é forte, mas para nós, humanos, seria cegante. Deus queria se aproximar do ser humano, mas como? Com uma compreensão tão limitada. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, se revelou à humanidade através de Jesus, seu Filho. Cristo, em um ato de amor e humildade indescritíveis, renunciou à sua glória divina e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele viveu como um homem, experimentando todas as dores, sofrimentos e tentações da vida humana. Hebreus 4:15. E assim permitiu que a luz e a glória de Deus brilhassem através dele, de forma que pudéssemos entender. Mas havia outro problema: o pecado. O pecado nos separava de Deus como uma parede. A motivação por trás da humilhação de Cristo foi o amor. Ele amou a humanidade a tal ponto que se entregou à morte para salvá-la. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus, como o Cordeiro de Deus, carregou os pecados do mundo, removeu essa parede e se ofereceu em sacrifício para nos salvar. A morte de Jesus foi a expressão máxima de seu amor pela humanidade e de sua entrega à vontade de Deus. Em Filipenses 2, do verso 5 ao 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas, ao ressuscitar dos mortos, Jesus se manifestou como o leão de Judá, o rei vitorioso que reina sobre todas as coisas, para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino eterno. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma imagem de Jesus Cristo voltando à terra em grande glória, com um exército de anjos ao seu lado. Filipenses 2,
8 a 11. O leão é um animal majestoso que frequentemente simboliza força, poder, liderança e realeza. Na Bíblia, o leão é usado como símbolo de Jesus Cristo, especialmente em sua função como Rei dos Reis. Em Gênesis 49, verso 9, a profecia de Jacó sobre Judá o compara a um leão, prenunciando a realeza que viria da tribo de Judá. Se você está gostando dessa mensagem, por favor, não se esqueça de deixar um like para nos ajudar a chegar a mais pessoas. Na ilha de Patmos, banhada pelo mar Egeu, o apóstolo João vivenciou uma visão celestial que transcendia o tempo e o espaço. Em Apocalipse 5, ele narra um momento emocionante, a abertura dos selos do livro do destino. Um anjo poderoso com voz que trovejava faz a pergunta que ecoa pela eternidade: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O silêncio toma conta do céu e da terra. Nenhum ser humano, anjo ou criatura celestial se atreve a responder. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apocalipse capítulo 5, versos 6 ao 14. O leão simboliza força. Jesus Cristo possui poder supremo sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Liderança. Jesus Cristo é o líder supremo da igreja e do mundo, guiando-nos com sabedoria e justiça. Realeza. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, governando seu reino com amor e autoridade. Vitória. Jesus Cristo venceu o pecado, a morte e o inimigo, e reina eternamente. A dualidade de Jesus como o cordeiro e o leão nos ensina muito sobre seu caráter e sua missão. Ele é um Deus de amor e compaixão, mas também de justiça e poder. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Cristo é o nosso Salvador, Redentor e Rei, que nos oferece a esperança de uma vida eterna. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, podemos encontrar a força para enfrentar as dificuldades da vida com fé e esperança. Confiamos que Jesus, o leão da tribo de Judá, retornará em nuvens de glória para estabelecer seu reino eterno. Em sua segunda vinda, o mal será derrotado e a justiça reinará para sempre. Se você está buscando força e orientação, coloque sua fé em Jesus Cristo. E se viu esse vídeo até aqui, deixe nos comentários um glória a Deus por todo o amor por nós. Que a mensagem do Cordeiro e do Leão nos inspire a viver vidas plenas, em equilíbrio entre a mansidão e a coragem, sempre com os olhos fixos na gloriosa volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por assistir. Que essa mensagem inspire você a buscar uma vida mais profunda com Deus. Lembre-se, em Cristo Jesus somos mais que vencedores.
Deus te abençoe e te guarde em paz. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Juntos, vamos construir um mundo mais grato. Abra seu coração para essa força transformadora e prepare-se para testemunhar o agir poderoso de Deus em sua vida.